Bruno Henrique terão preços hoje aqui no nosso programa. Bom, mas o Flamengo soltou a nota já no final da tarde. A notícia do Jorge Jesus estourou já na parte da manhã, finalzinho da manhã, início da tarde. E à noite, chegar à noite aí a nota oficial do Flamengo, que está aí na tela para você. Nota oficial sobre Jorge Jesus. Demorou muito. Teve uma conversa, né, PVC? Ainda tentaram alguma coisa? Você tem alguma informação nesse sentido? A informação que eu tenho, assim, na semana passada o Eric Faria e o André Galindo publicaram sobre um jantar que teria havido entre o Rodolfo Landim e o Jorge Jesus, mas a posição do Rodolfo Landim sempre foi, e do Marcos Braz, de expectativa. A posição do Flamengo sempre foi de que quem tinha que mover primeiro a peça no tabuleiro de xadrez era o Jorge Jesus. Por quê? Porque o Flamengo fez um movimento para a renovação do contrato. E o contrato foi renovado no mês passado. Então o Flamengo ficou numa posição de conforto, ou seja, já fizemos aqui, já sinalizamos para você que queremos que você fique. Agora, a multa, como o Caio tocou, a multa era de $1 milhão, a multa era baixa, €1 milhão, era baixa para o Benfica. Então, o Benfica, o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, é muito amigo do Jorge Jesus. Eles tiveram problemas na saída dele em 2015 do Benfica, mas eles são muito amigos. Eu conversei nesses últimos dias com o escritório do Giuliano Bertolucci. O Bruno Macedo, empresário do Jorge Jesus, trabalha com o Giuliano Bertolucci. E a informação do escritório do Giuliano Bertolucci era: ele está negociando diretamente com o presidente do Benfica. Porque são amigos. Assim, vai dizer, precisa marcar uma reunião. Não precisa. O Luiz Felipe Vieira passa a mão no telefone e liga para o Jorge Jesus. Passa a mão no Skype e conversa com o Jorge Jesus, olhando no olho dele a qualquer momento. Não precisa marcar uma reunião à meia-noite no Solar dos Presuntos em Lisboa. Não precisa disso. Então, eles negociaram nos últimos dias. Ontem, por contato com gente que trabalha no escritório com o Jorge Jesus, eu tive a impressão de que ele estava mais para ficar do que para ir. Isso não era uma informação, era uma impressão que eu tinha. Por quê? Porque o Benfica falava em €2 milhões anuais por 4 anos de contrato. O que é que o Benfica fez? O Benfica subiu a proposta para €3 milhões anuais e diminuiu um ano de contrato. E aí o impasse passou a ser: o Jesus queria todos os 7 integrantes da sua comissão técnica. E o Luiz Felipe Vieira entendia que não precisava dos 7. Cedeu. O Benfica cedeu e todos os integrantes da comissão técnica do Jorge Jesus vão com ele para Lisboa. Bom, e a torcida do Benfica já está animada, né? Já esperando o Jorge Jesus no aeroporto, o momento que ele chegar vai ser uma festa grande lá em Portugal. O vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, falou da saída de Jorge Jesus. Somente no dia de hoje, o Flamengo foi comunicado oficialmente um desejo de se ter um encerramento aqui contratual no Flamengo. Eu tive um almoço com o Jorge, um almoço muito tranquilo, muito leve. A gente, com poucos lamentos, porque deu tudo certo, né? Não tem lamento. O Flamengo está aí há 125 anos. Passa o Jorge, passa essa diretoria, passa tantas pessoas que trabalharam lá, tantos ídolos, mas isso não desmerece nem ameniza agora, num dia de hoje, isso aí. A gente está triste porque não era isso que a gente queria, tanto que não era isso aí que a gente renovou o contrato dele, a diretoria, mais uma vez o presidente Landim, todo mundo se esforçou para que há um mês atrás, um mês e pouquinho, a gente pudesse fazer essa renovação, entendendo que o trabalho foi feito, foi super bem feito, mas agora, nesse segundo momento, teve um outro entendimento. É porque os números são absurdos, né, PVC? 5 títulos. O Jorge Jesus, ele só perdeu 4 jogos. Ele tem 5 títulos e 4 derrotas. É impressionante isso. 57 jogos, 4 derrotas e 5 títulos. E não é disputando Taça Guanabara, não. É Libertadores e Brasileirão. Se você considerar a Taça Guanabara, ele tem 6 títulos. Foi o que ele disse. Ele saiu dizendo na quarta-feira, ele falou em 6 títulos. Porque um deles é a Taça Guanabara. Se a gente for
rigoroso e descartar a Taça Guanabara, até para levar em conta que o Carlinhos tem 6 títulos, e se levar em conta a Taça Guanabara e Taça Rio teria mais, então são 5 títulos e 4 derrotas em 13 meses. Olha aqui, o Globoesporte.com botou uma enquete dos possíveis treinadores do Flamengo. Rapaz, o torcedor do Flamengo, não sei se vai aceitar técnico brasileiro não, cara. Porque em todas as enquetes, os técnicos estrangeiros estão vencendo. Vou pedir para o meu diretor aqui me corrigir se eu estiver errado, mas nessa enquete do Globoesporte.com, Marcelo Galhardo está ganhando, e ganhando com folga, treinador do River, vitorioso. O que você acha aí, Caio, PVC? Você acha que tem como um treinador brasileiro assumir o Flamengo depois dessa campanha incrível aí do Jorge Jesus na frente do Flamengo? Vai você, Caio, primeiro. Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem grandes treinadores aqui no Brasil também. Mas não acredito que essa seja a primeira opção da diretoria do Flamengo. Principalmente na questão da intensidade do jogo que o Flamengo passou a ter depois da chegada do Jesus. E até algumas notícias de bastidores, o que eu consegui apurar é que eles pretendem trazer um outro português, né? Que seria inclusive uma das indicações do próprio Jesus. Então, assim, volto a dizer, eu acho que o Fernando Diniz, eu acho que o Renato Gaúcho, o Sampaoli, apesar dos 3 estarem empregados, são treinadores que pensam o futebol de uma maneira ofensiva, que é muito do DNA do Flamengo. O Thiago, que hoje está no Corinthians também, fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, ainda não conseguiu ajustar o time depois da mudança de clube, mas eu imagino, até apurando, conversando com algumas pessoas, de que o Flamengo, como plano A, vai buscar um estrangeiro e muito provavelmente um outro treinador português. E aí, PVC? Eu acho que a grande lição que o Flamengo deu ao trazer o Jorge Jesus, e é sempre importante lembrar que o Jorge Jesus não é o primeiro estrangeiro, especialmente nessa década, né? Já citei alguns aqui, mas teve Jorge Fossati, Paulo Bento, teve muita gente que passou por aqui. Mas a lição é, não precisa olhar dentro da fronteira. O Flamengo precisa olhar para o mundo e pensar, no mundo, qual é o melhor técnico que cabe no meu bolso. A pergunta é essa. Antigamente você olhava, ou normalmente a gente olha para o mercado brasileiro e escolhe o melhor técnico disponível. O Flamengo mostrou que pode ser diferente. Você olha para o mercado mundial e escolhe o melhor técnico disponível pelo preço que você pode pagar. Tá? O Caio está falando de portugueses, pode ser o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim foi técnico vice-campeão português em 2014 pelo Sporting, quando o Jorge Jesus foi campeão português pelo Benfica. Depois foi o técnico campeão francês pelo Mônaco em 2017, lançando o Mbappé, ou consagrando o Mbappé, naquele time do Mônaco que eliminou o Manchester City e que foi semifinalista da Champions League e que foi campeão francês no período de hegemonia do Paris Saint-Germain. Riquíssimo Paris Saint-Germain. Mas não pode escolher técnico pela nacionalidade. Não é porque o cara é brasileiro que ele é ruim ou porque ele é estrangeiro que ele é bom. O Jorge Jesus já sempre falou aqui, eu sou bom no Brasil, em Portugal, na China, na Inglaterra. Ele tem razão, modéstia à parte, ele tem razão. Então não pode ser por nacionalidade. Tem que se escolher o melhor técnico disponível pelo preço que se pode pagar. Olha, nessa enquete lá do Globoesporte.com, Caio, quem está em segundo é o Miguel Ramírez, o técnico do Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana. Tá bem na fita com a galera do Mengão, Caio. Eu acho que esse é um ponto muito legal, e isso serve sempre para nós, comentaristas, né, como aprendizado. A história tem nos mostrado que não existem verdades absolutas no futebol. Quando a gente perdeu de 7-1 da Alemanha, todo mundo falou, precisamos de um técnico estrangeiro. Vieram vários aqui e não deram certo. Quando uma seleção é campeã do mundo, a gente fala, isso é uma nova tendência. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que trabalhar com ideias e modelos de jogo. Então, o que deu certo no Flamengo? É isso tudo que a gente vem conversando. Um time extremamente ofensivo, que trabalha no campo de ataque, com estilo de jogo definido, que consegue girar muito essa bola, usar os lados do campo, com um sistema tático um pouco diferente do que a gente vinha vendo na maioria das equipes. Então, não só o momento, né? E aí quando o PVC fala do Jardim, até onde eu sei, é uma das prioridades mesmo da diretoria, até pelo fato de estar desempregado, né? Estava no Mônaco e parece que agora está sem clube. Mas eu acho que o Flamengo tem que buscar
não é um português porque o Jesus é português e deu certo com um, vai dar certo com o outro. É aquele treinador, independentemente da nacionalidade, que tenha ideias de jogo parecidas com a forma como o Flamengo usa e que caibam nesse tipo de atletas que o Flamengo tem no elenco. É claro, pô, tem português ruim, tem português que é péssimo treinador, argentino, brasileiro, venezuelano. Tem uma estatística absurda dos portugueses, né? E até deu polêmica recentemente, porque o Arsène Wenger, o francês histórico técnico do Arsenal, disse que os portugueses são muito bem falados, mas os portugueses não são tão bons assim. Os portugueses, de fato, eles transformaram a maneira como eles enxergam o futebol. Desde o Gesualdo Ferreira, que foi talvez o pai dessa escola que junta o conhecimento do campo empírico com o conhecimento da universidade, são, no século XXI, 71 títulos de técnicos portugueses no mundo em 30 países diferentes fora de Portugal. Então, eles... É o Nuno Espírito Santo fazendo o Wolverhampton disputar vaga em Champions League. O Jorge Jesus ganhando o título no Brasil. O Manuel José ganhando o título na África, no Al-Ahly e no Zamalek do Egito. São o Paulo Fonseca na Roma. Agora, não é porque é português, é o que o Caio falou. Competência não tem nacionalidade. O Flamengo já surpreendeu muito no patrocínio de camisa agora há pouco, né? A gente falou que podia ser Amazon, que podia ser depois Americanas, depois era BRB. Então, pode aparecer uma surpresa desse tipo, tirar um coelho da cartola, como quando foi o Jorge Jesus, pouca gente esperava que o Flamengo fosse a Lisboa buscar o seu novo técnico. Agora, eu acho que o primeiro nome que apareceu na cabeça do torcedor do Flamengo foi do Sampaoli. A gente vai mostrar aí o Sampaoli, o PVC também vai falar, mas o Caio tá chamando. Fala, Caio. Não, desculpa te interromper. Só para brincar com a enquete, né, que você já destacou, eu iria de Galhardo. Eu acho o Galhardo fantástico. Por tudo que ele conquistou no River, pela forma como ele dirige a equipe. É um cara que está aqui pertinho, então talvez tenha até mais conhecimento do que acontece aqui no Brasil, como o Sampaoli, que a gente está vendo as imagens. E segunda-feira, no Caioba Game Show, eu vou ter a oportunidade de ter como convidados o Alexandre Matos, que é hoje o homem forte do futebol do Galo, e o Rodrigo Caetano, que é o homem forte do futebol do Internacional, e com certeza eu vou ter que tocar nesse tema, né? O Sampaoli. Será que existe a possibilidade dele, de repente, deixar o Galo e vir para o Flamengo num momento de reconstrução do Atlético? Caioba, o seu game tá bombando. Manda um alô para mim no próximo programa que eu tô sempre vendo. PVC, Sampaoli. Mata no peito, PVC. Não será. O Sampaoli não será o próximo técnico do Flamengo. Agora, claro que eu estou falando aqui uma coisa taxativamente, o tempo vai dizer. O Caio vai entrevistar o Alexandre Matos na segunda-feira e o Alexandre Matos vai dar um depoimento muito legal. Quando ele fala assim, eu nunca vi um técnico começar a montar um time pelo ataque, que é como o Sampaoli começa. É um grande treinador, mas não será o próximo técnico do Flamengo. Cara, eu já narrei jogo do Santos, quer dizer, narrei ano passado alguns jogos do Santos, e o Sampaoli, teve um jogo que o Gustavo Henrique, PVC que é bom de memória, vai lembrar, não sei se foi contra o Botafogo, no Engenhão, o Gustavo Henrique foi expulso, e ele não repôs não, meteu ali, deu um jeitinho aqui, veio o lateral pra cá, roda ali, e não teve aquela troca que a gente tá acostumado aqui na Altira pra botar o zagueiro reserva. Ele foi embora com o que tinha ali. Isso também, acho que a gente já viu até, tem caso lá do passado e do presente. O Abel, como jogador, foi escalado um dia pelo Duque para jogar de centroavante nos minutos finais para fazer gol de cabeça. E depois fez a mesma coisa. A gente já viu o centroavante, o zagueiro indo para a grande área para fazer gol de cabeça no final. Isso pode acontecer, mas o Sampaoli, a questão do Sampaoli e a questão do Jorge Jesus é pensar o jogo partindo da premissa de que eu preciso explorar a deficiência do adversário e não me proteger da qualidade dele. Então, tudo que o Caio falou agora há pouco. Sabe qual é o grande legado? A gente voltou a discutir futebol, a discutir o jogo. Muito bom. Porque no Brasil, e nos nossos programas, a gente tem inúmeros programas de debate, de futebol, de esporte, mas muitas vezes a gente discute a arbitragem, o que o jogador fez fora de campo, se ele foi para balada ou se não foi, se estão tentando derrubar o treinador, se o técnico tem que cair ou não tem que cair, e a gente discute pouco a essência do jogo. O que aconteceu de um ano para cá foi que nós voltamos
a discutir e a gostar de debater o jogo, a essência do jogo. Olha aqui, daqui a pouquinho tem